Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Graças ao bom Deus. Então, eu quero gravar mais um vídeo naquilo que chamamos de Pão Diário. E o assunto de hoje é a consequência ou a continuidade do que nós falamos no último Pão Diário. Nós estamos falando aqui acerca da tentação do Senhor Jesus Cristo. Como é um assunto muito vasto, como é um assunto muito extenso e eu não quero delongar-me nos meus vídeos, então eu vou resumi-los, reduzi-los e dividi-los, tá bom? Então vai ser o assunto é o mesmo, mas vai ser dividido em partes a fim de que eu possa não gastar muito tempo e nem tomar tanto o seu tempo, tá bom? Então nesse dia de hoje eu quero aproveitar para esboçar. Eu quero trazer o esboço da tentação do Senhor Jesus, fundamentado no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículos de número 12 e 13. Quem conhece a Bíblia sabe que o Evangelho de Marcos é o evangelho mais dinâmico, mais lacronizado, mais resumido. Como meu objetivo também é reduzir, também é dividir o assunto, tornar o vídeo um pouquinho menor, eu escolhi propositalmente o Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, verso de número 12 e 13, que apenas relata o fato, o ocorrido. Não traz com detalhamento, com riqueza de detalhes. Não traz as minúcias propriamente dito. Minúcias essas que são exploradas tanto por Mateus quanto por Lucas. E eu quero destacar também a necessidade, a carência, a importância que há em esboçar e fazer um bom esboço. Por quê? Porque quando você esboça a mensagem, quando você tem uma boa mensagem, hermeneuticamente falando, ainda que homileticamente, hermenêutica é o que eu estudo, a maneira que eu separo, a maneira que eu organizo os meus pensamentos, ok? E homilética é a maneira que eu expresso. E essa expressão corporal, essa expressão linguística, isso é indiscutível que isso vai melhorar com o tempo. Ok? Só que por mais que você seja um pregador experiente, por mais que você já esteja alguns anos na estrada, necessariamente você terá de esboçar. Por quê? Porque pode ocorrer circunstâncias. Nós temos que entender isso. A mensagem é de Deus, mas ela chega aos ouvidos dos homens por intermédio de um canal transmissor. Tá bom? Isso está na Bíblia. 2 Samuel, capítulo de número 12. Davi peca, 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo de número 12, Natã vai entregar a mensagem. Natã não vai negociar, porque o conteúdo da mensagem ele é inegociável, ele independe de quem o ouve. Ok? Mas o rótulo pelo qual a mensagem vai ser embalada, vai ser entregada, aí sim ele pode e deve, muitas vezes, ser negociado. Deve. Jesus fez isso inúmeras vezes. Natã fez isso. Você imagina que se Natã entrasse palácio adentro, gritando a plenos pulmões, você pecou, rei isso, rei aquilo, ele correria risco da sua própria vida. E não morreria como mártir, morreria como um tolo. Deus deu a mensagem. Agora, a maneira pela qual ele vai entregar a mensagem, aí é uma outra história. Então ele vem parabolizando, contando uma parábola, ele não negocia a mensagem, ele não deixa de entregar a mensagem, mas ele vai negociar o rótulo desta mensagem. E o resultado você conhece. Davi recebe a mensagem e dá a sentença pela sua própria boca. Então, irmãos, eu como pregador, alguns anos na estrada, eu posso dizer-lhes isso, que eu já fui safo muitas vezes, eu já fui salvo muitas vezes. Pelo meu sermão está muito bem esboçado. Porque às vezes você pode não estar bem. Eu já preguei com dor de cabeça, eu já preguei doente, eu já preguei com a perna quebrada, um acidente que eu tive. Enfim, eu já preguei das mais variadas maneiras e diversificações. Eu já preguei uma vez na cidade de Esteio, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Templo 7. Era um templo muito grande, a casa estava lotada. Num culto que ocorria uma vez por mês, pastor Carlos Azeredo era o presidente, hoje Nilson Chardozin, e quando ele era o presidente, ele tinha um hábito de fazer um culto mensal, que era o culto de Santa Ceia de todo o campo. Então a igreja estava lotada, a igreja é climatizada, então por causa do som, ou do ruído, melhor dizendo, do ar-condicionado, a gente não viu o que estava acontecendo lá fora. O que estava acontecendo lá fora é que estava caindo uma chuva torrencial. Então quando eu fiz a leitura para começar a pregar,
O que foi que aconteceu? De repentemente, 90% da igreja se levanta de um todo e sai correndo porta fora. Então você imagina como é que eu fiquei. Situações como essa pode acontecer. Inclusive eu fui informado que o meu carro estava entrando água dentro e eu tirei o sapato, tirei a meia, arregacei a calça até os joelhos e fui lá livrar o meu carro da enchente. Então já passei por outras situações, pregar no escuro, quantos temporais, às vezes o som de fora era mais forte, mais alto do que o som de dentro. Já preguei no velório do meu sogro, já preguei com a informação de que a minha avó havia falecido, chegando na porta da igreja. Outra situação, a morte trágica da minha prima irmã, mesma situação, eu estava subindo ao altar para pregar a palavra de Deus quando eu tive essa informação. Já preguei abraçado a um senhor alcoolizado. Eu já preguei da maneira mais diferenciadas e eu tenho certeza que quem prega de contínuo tem algumas experiências para contar. Então, por conta disso, a carência, a necessidade de você ter um sermão bem esboçado. Um sermão bem esboçado, ele inibirá um mau pregador. Eu falei mau pregador, eu não falei um pregador mau. Pregador mau seria um caráter, e daí caráter precisa ser modificado. O mau pregador é um pregador que não tem muita habilidade naquilo que ele exerce, quando ele executa a funcionalidade ministerial pelo qual ele foi chamado. Então, um bom sermão, um sermão bem esboçado, ele te auxiliará muito. Se você não estiver bem, se der problema no som, se der qualquer tipo de problema, se o cronograma do culto atrasar, pelo menos a mensagem, ela que é a mais importante, ela será entregue, tá bom? Então hoje eu não vou pregar, só vou esboçar para vocês, fundamentado em Marcos capítulo 1, versos 12 e 13. Vamos lá? O texto diz assim: imediatamente o Espírito impeliu para o deserto. Verso 13. E esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava entre as feras e os anjos o serviam. Então, essa é a maneira mais resumida de poder trazer-nos a informação acerca da tentação. Então vai, esboço da mensagem. Primeiro, o imediatismo da tentação. Olha o que o texto diz, imediatamente. Uma expressão óbvia, uma expressão predileta utilizada por Marcos, que tem por objetividade não entrar em algumas minúcias, que tem por objetividade ser resumido ao extremo. Então, imediatamente, Jesus está saindo das águas do batismo, Jesus está entrando no fogo da prova. Então, quando é que a prova acontece? Imediato. Quando é que pode acontecer tribulações, provações? Imediatamente, tá bom? Sem prévio aviso. O imediatismo da tentação, imediatamente. Segundo, o agente da tentação. Por mais que isso pareça ser perturbador, mas não é. Foi o próprio Espírito de Deus quem agendou essa tentação, ensinando-nos assim acerca da necessidade também de sermos tentados. Já dizia um pai da fé, que eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho sobre ela. Hebreus 4,16, lembra o que a Bíblia diz? Hebreus 4,16, eu acho lindo demais. Temos um sumo sacerdote que, assim como nós, em tudo foi tentado, porém em nada pecou. Então Jesus se identifica conosco porque ele também foi tentado. Então o agente da tentação é o próprio Espírito de Deus. Já disse um dos autores e compositores de um dos nossos hinos da harpa cristã, tentado não ceda, ceder é pecado. Ser tentado não é pecado, pecado é ceder à tentação. Terceiro, a intensidade da tentação. Olha o que diz, imediatamente o Espírito o impeliu, é quase que empurrou para o deserto. Isso não deve trazer-nos a ideia de que Jesus estava resistindo, ok? Mas sim a necessidade e a intensidade da tentação pela qual Jesus foi tentado. Em quarto lugar, o local da tentação. Ele foi impelido para o deserto. Isso é interessante por demais. Por quê? Porque nosso pai Adão caiu no paraíso. Jesus permaneceu de pé no deserto. Então não é um ambiente que os meus pés estão fixados que facilitarão a minha queda. E sim é o meu posicionamento quanto a esta tentação. Versículo de número 13, em quinto lugar, a duração da tentação. E esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Então esteve no deserto 40 dias. Qual é a duração da tentação? Jesus não foi tentado um dia. Jesus não foi tentado 2 dias. Jesus foi tentado ininterruptamente por 40 dias.
A ideia que nós temos é que Jesus jejuou 40 dias e que no término do jejum Satanás se apresenta. Não é isso. Durante os 40 dias, Jesus foi tentado e venceu todos os dias. Oh, bendito seja Deus. 40 na Bíblia é o número da prova. Você sabe disso, né? 40 anos o povo de Israel peregrinou pelo deserto. 40 dias duraram as águas, as chuvas torrenciais, diluvianas, caindo sobre a terra. 40 foi o tempo de Moisés, 40 foi o tempo de Elias, 40 foi o tempo do jejum de Jesus. Então 40 realmente é um número muito específico. Em sexto lugar, o tentador, sendo tentado por Satanás. O tentador. Nós somos tentados por muitas coisas, principalmente somos tentados pelas nossas fraquezas. Tiago fala sobre isso. Somos tentados pelas nossas concupiscências, diferentemente do Senhor Jesus. Ele foi tentado pelo mais ardil. Ele foi tentado pelo mais terrível tentador, tentado pelo próprio Satanás. Não pense você que Deus o tentou. Tiago disse que alguém sendo tentado não diga que por Deus foi tentado, porque Deus não tenta a ninguém. Em sétimo lugar, o cenário da tribulação, ou da tentação, melhor dizendo, ele estava entre feras. Então você imagine o cenário. Ele está no deserto, ele está faminto, ele está sendo tentado por Satanás diuturnamente, num período de 40 dias, e ele está ladeado entre as feras. Então nosso amigo, irmão Adão, nosso pai Adão, caiu lá no Éden, entre animais dóceis. Jesus permaneceu de pé entre as feras. Adão caiu no deserto, ou melhor dizendo, no paraíso. Jesus permaneceu de pé no deserto. Adão caiu diante de uma serpente usada por Satanás. Jesus permaneceu de pé diante do próprio Satanás. Então Jesus é inigualável. Em oitavo e último lugar, o triunfo e a recompensa da tentação. Diz-nos a Bíblia que, vencendo a Satanás, estando entre feras, os anjos o serviam. Isso aqui é para mim dar glória a Deus e aleluia, até ficar rouco, né, gente? Essa é a recompensa do vencer a tentação. Os anjos o servem. Então, em nome de Jesus, acredite nisso. Se você vencer a tentação, é compensador. Valerá a pena. Os anjos o servirão. Tá bom? Receba esta palavra em nome de Jesus. Não esqueça do que disse Tiago 5,7. Ou foi Pedro que disse? Acho que foi Tiago, né? Agora me fugiu da memória. O texto que diz assim, ó: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem gente que está confundindo as coisas. Tem gente que está resistindo ao agir de Deus e sujeitando-se ao diabo. Não é isso. Se você fizer isso, você não vai ter a fuga de Satanás e nem a recompensa da vitória. Então, em nome de Jesus, resista o diabo. O diabo deve ser resistido, tentado não ceda. E a Deus você deve sujeitar-se. E se você sujeitar-se a Deus resistindo o diabo, ele fugirá de vós. Deus te abençoe em nome de Jesus, ok? Continue conosco, inscreva-se no nosso canal, convide outras pessoas para que assim o façam também, para que recebam todos os dias uma palavra vinda da parte de Deus. Esse é o nosso pão diário no dia de hoje. Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o seu like lá. Não esqueça de curtir também, dar lá o sininho da notificação, ser abençoado por Cristo Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Deus abençoe.